Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva à Praça Vermelha em Moscou. Mas antes da gente começar nosso passeio pela Praça Vermelha, não se esqueça de dar o like no programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Isso é muito importante. Ao final do programa eu vou falar um pouquinho do sorteio que está acontecendo aqui no canal. Você pode ganhar um livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta, onde ele narra suas visitas pelos campos de batalha, memoriais, museus e mergulhos nos vestígios de guerra. E também uma camisa do Viagem na História, um baralho da Força Aérea Britânica, que o Han trouxe especialmente da Holanda, e também um broche da libertação da Holanda na Segunda Guerra Mundial. Você pode ganhar todos esses brindes. Assista o programa até ao final e eu vou explicar como participar. Desde a vitória sobre os alemães, que os russos chamam da Grande Guerra Patriótica, eles organizam um desfile em Moscou, em comemoração, em celebração a essa vitória. Esse desfile começou em 1945 e todos os anos ele acontece, até hoje. O desfile é impressionante e realmente celebra a vitória marcante nesse grande acontecimento do século XX. Participar do desfile é para os militares russos uma grande honra e assistir o desfile é uma oportunidade única. Vamos ver então um pouquinho do que foi o desfile dos 75 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica que aconteceu em 2020. E para mim foi um dos maiores de todos os tempos. Vamos então relembrar um pouquinho de como foi esse desfile e contar a história de toda essa celebração que acontece na Rússia. Quando a gente fala em desfile militar, em parada militar, imediatamente o que vem em nossa mente? O desfile na Praça Vermelha em Moscou. Porque crescemos vendo essas cenas na televisão. Me lembro, nos anos 70, ocasionalmente existia um desfile, ele acontece todos os anos, desde 1945, então a gente ficava admirando aquelas imagens dos gigantescos caminhões russos puxando enormes mísseis balísticos capazes de destruir o mundo não sei quantas vezes, e ficávamos com medo e assustados com aquela demonstração de poder bélico que a então União Soviética fazia. Pois bem, acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria, mas o desfile da vitória na Grande Guerra Patriótica, aí vocês vão falar, o que é essa Guerra Patriótica? Grande Guerra Patriótica é como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial, a participação russa na Segunda Guerra Mundial. Desde então, eles comemoram essa data com um desfile que lembra as glórias da Guerra Patriótica. Alguns desses desfiles são especiais, como, por exemplo, o que aconteceu nos 75 anos do Dia da Vitória, em 2020. O desfile foi realizado em junho de 2020 por conta das questões da pandemia do coronavírus, mas consagrou novamente essa data tão especial, reunindo o que os russos têm de melhor no campo militar. Os alemães se renderam em 8 de maio de 1945. No entanto, já era mais de meia-noite na Rússia, ou seja, já estávamos no dia 9 de maio. Por isso, o desfile do Dia da Vitória acontece sempre no dia 9 de maio, desde 1945. Alguns desses desfiles são especiais, como esse de 2020 e como, obviamente, o primeiro desfile em 1945, que também, obviamente, foi muito especial. Desde a Operação Barbarossa, em 1941, que foi a invasão da Rússia pelas tropas alemãs, a Rússia, a União Soviética, ficou ameaçada de uma derrota catastrófica. Os alemães invadiram em 3 frentes, ao norte, pelo centro, diretamente contra Moscou, e ao sul, buscando os campos do Cáucaso, e a batalha decisiva ali se deu em Stalingrado. Pois bem, os alemães lutaram em 3 frentes e empurraram os soviéticos para o interior de seu país. Moscou chegou a ser evacuada
em 41, 42. As fábricas foram desmontadas e levadas para os Montes Urais e cavaram-se trincheira nas ruas esperando os tanques alemães, que chegaram a 30 quilômetros, chegaram a avistar as torres do Kremlin. Mas os russos contra-atacaram porque as linhas de suprimento, obviamente, alemãs estavam muito estendidas, não chegava na ponta a munição, fardamento adequado ao inverno, mesmo comida. Então os alemães se viram numa situação muito difícil e expostos ao contra-ataque russo, que veio, mas levou-se um tempo até que os alemães fossem expulsos da Rússia e por fim derrotados em Berlim. O desfile de 1945 celebra isso. Então vocês veem tropas de todos os países, de todas as regiões que compunham a então União Soviética, equipamentos, tanto equipamentos que os próprios soviéticos desenvolveram, como o revolucionário tanque T-34, como os Katyusha, lançadores de foguete, e equipamentos que ingleses e americanos enviaram para os soviéticos lutarem contra a Alemanha. Esse desfile, em maio de 45, celebra essa vitória, mostra a força já que a União Soviética expõe ao mundo. Olha, derrotei os nazistas e não mexam comigo porque eu ainda estou mobilizado, estou muito forte. E também os soviéticos pegam todas as bandeiras dos regimentos alemães que eles derrotaram e a cada regimento russo que desfila, eles jogam a bandeira aos pés de Stalin durante esse desfile. Essa cena ficou famosa das bandeiras alemãs sendo arremessadas aos pés de Stalin durante o desfile de 9 de maio de 1945. Obviamente isso ficou marcado na história militar russa, porque é a celebração primeira da vitória e é a grande vitória soviética contra o inimigo nazista. A tradição obviamente foi mantida e os desfiles acontecem todos os anos desde 1945. O desfile não aconteceu, por quê? Por conta, obviamente, do coronavírus, da pandemia global, e o desfile teve que ser cancelado, porque naquele momento Moscou e boa parte da Rússia estava passando por uma crise de saúde. Mas aconteceu no dia de São João, no 24 de junho, e os russos puderam celebrar em alto estilo, não do jeito que eles queriam. Haviam feito convites a autoridades do mundo inteiro, ao primeiro-ministro da Inglaterra, ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente da França, mas a maioria não compareceu. No entanto, não faltaram autoridades e não faltaram atrações nesse desfile. Entre os presidentes que estiveram prestigiando o desfile estão o presidente da Bielorrússia, o presidente do Cazaquistão, o presidente do Quirguistão, o presidente da Moldávia, o presidente da Sérvia, o presidente da Ossétia do Sul, o presidente do Tajiquistão e muitas outras autoridades, como embaixadores e outros presidentes, principalmente de países que compunham a antiga União Soviética. Houve o desmembramento quando acabou a União Soviética e criou-se a Comunidade dos Estados Independentes, que são muito ligados à Rússia e a quem o Vladimir Putin tem muita ascendência. Como todos os anos, o desfile começa às 10 horas em ponto após as badaladas dos relógios do Kremlin.
Após as 10 horas, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, dirige-se às tropas e é saudado por elas com o já famoso grito de Urra! Em seguida, ao som da belíssima banda marcial de Moscou, as forças começam o desfile. E aí tivemos forças de manutenção de paz do Azerbaijão, da Armênia, guarda de honra das Forças Armadas da Bielorrússia, guarda de honra de serviços triplos da Índia, a 36ª Brigada de Assalto Aéreo do Cazaquistão, o Instituto Militar das Forças Armadas da República do Quirguistão, o Batalhão de Guarda de Pequim, da China, uma Companhia de Guarda da Moldávia, Unidade Mista de Forças Armadas da Mongólia, Unidade de Guardas Sérvios, guardas do Batalhão Independente do Turquemenistão e também do Ministério de Defesa do Uzbequistão. Essas tropas desfilaram celebrando as forças soviéticas que venceram os nazistas e que hoje, como eu disse, fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes e alguns outros convidados que eu citei. Após as tropas convidadas, mais de 13 mil soldados russos também desfilaram. Entre os militares russos, é considerado uma honra se tornar membro de desfiles militares em datas simbólicas. Cada soldado que marcha na Praça Vermelha nessa data recebe uma medalha, férias de uma semana e até bônus adicionais. As moças que defendem a pátria também se uniram às tropas regulares na Praça Vermelha. Havia cerca de 400 militares mulheres marchando ao lado de homens da Rússia e de todo o mundo, e marchando com muito brilho. As tropas russas que desfilaram, muitas delas tinham uniformes que remetiam à Segunda Guerra Mundial, uniformes históricos. Outras tinham seus uniformes tradicionais e aí estão incluídos fuzileiros, marinheiros, soldados especiais, de tropas especiais, soldados regulares de infantaria, soldados do ar também estiveram desfilando e soldados das unidades de artilharia e blindados. Espero que você esteja gostando do desfile. Não esqueça de marchar firme e dar um like aí no programa. Logicamente, a parte mais esperada do desfile são os blindados. E os russos não poupam quando se trata de desfile de blindados. Esse ano foi um show. O T-34, o tanque lendário que virou o jogo na Grande Guerra Patriótica, todos os anos abre o desfile. Se vocês observarem, esses tanques soviéticos, T-34 da Segunda Guerra Mundial, estão instalando de novo, mas não foram refeitos ou reformados. Na realidade, os russos compraram de volta do Vietnã uma série de tanques T-34 e Su-100, tanques da Segunda Guerra Mundial, para aproveitarem em desfiles e em exposições. Então são tanques que serviram na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, e também serviram até na Guerra do Vietnã, e agora voltaram para desfilar na Praça Vermelha. Então, após os T-34/85, que é o canhão de 85 mm, vieram os tanques destruidores de tanques Su-100, também uma relíquia da Segunda Guerra Mundial. Após os veteranos da Segunda Guerra Mundial, tivemos então a oportunidade de observar o que há de mais moderno em blindados na Rússia. Desde estações remotas de armas como Arbalet e sistemas da TGM móvel, veículos de combate à infantaria BMP-2, e aí vêm as joias da coroa. O moderníssimo tanque de batalha de geração 5 Main Battle Tank T-14 Armata,
um dos tanques mais modernos do mundo, e em seguida o veículo de combate de apoio blindado, o BMPT Terminator, uma das armas mais mortíferas que existem em qualquer divisão blindada da Terra. Não se esqueça que nós temos vários grupos para visitarmos a Rússia nos próximos anos. A nossa visita começa em Volgogrado, depois iremos a Moscou e terminamos em Leningrado ou São Petersburgo. A visita é muito bacana, é uma viagem espetacular e você pode ir conosco. Já em 2022 eu tenho pouquíssimas vagas, 1 ou 2 vagas só, mas para 2023, 2024 tenho mais vagas, porque os grupos serão maiores. E você pode começar a pagar desde já, pagando apenas o equivalente a 100 euros por mês. Ou seja, não precisa comprometer cartão de crédito, não precisa dar cheques, você faz depósitos mensais, de acordo com a variação cambial do euro, e quando chegar a época da viagem, em 2023 ou 2024, a viagem já está paga, de uma maneira bem tranquila. Aproveite a oportunidade, porque os grupos já estão sendo formados, e eu vou levar grupos maiores, mas não são tantas vagas assim, tá bom? Entre em contato já. Tivemos também a oportunidade de observar tanques de guerra modernizados T-72, T-80 e T-90, que são tanques, o T-90 principalmente, o T-72 modernizado, eles são muito equivalentes ao Armata T-14, mas o Armata tem muito mais tecnologia embarcada. Depois vem o segmento dos mísseis, e entre esses destaca-se principalmente o TOS-1 Buratino, que é uma arma termobárica montada no chassi do tanque T-72. É algo de assustador esse Buratino. E não poderia faltar, obviamente, os sistemas de mísseis, né? Aqueles caminhões gigantescos com mísseis maiores ainda. E aí vem os sistemas SAM, os sistemas S-400, o sistema 3K-60, o míssil Ural Typhoon e outros mísseis, inclusive um gigantesco ICBM no lançador transportador montado sobre rodas 15U-17-5M, também um gigantesco veículo com um míssil maior ainda. Para fechar o espetáculo, um grande espetáculo aéreo. Após a passagem do último blindado, os olhos se voltam para os céus e surgem primeiramente os helicópteros, como o Mi-26, o gigantesco helicóptero de transporte, e ladeado por helicópteros de combate como o Mi-8, o Mi-35 e o Kamov Ka-52, e outros helicópteros também.
e, após a passagem dos helicópteros, os aviões. Destaque para o Tupolev Tu-160, o maior bombardeio tático russo, ladeado por outros Tupolev menores, e os MiGs, obviamente, o MiG-29, o Sukhoi Su-24, o MiG-31K, o Sukhoi Su-57, o mais moderno caça russo, acompanhado de Sukhois Su-35, Su-34, Su-30, e o Mikoyan MiG-29 do Esquadrão de Demonstração Swifts. E falando em Esquadrão de Demonstração, quem fechou foi o Russian Knights, os Cavaleiros da Rússia, em seu Sukhoi Su-30, deixando as cores azul, branca e vermelha, as cores da bandeira russa, nos céus de Moscou, fechando essa parada maravilhosa. Imagine o privilégio de quem estava sentado ali na Praça Vermelha assistindo o desfile. Isso é para poucos, só convidados que conseguem sentar ali na arquibancada, e a população de Moscou fica observando os tanques se movimentarem nas ruas paralelas. Mas a Rússia tem muitos atrativos em história militar. E pensando nisso, nós iremos, em 2022, visitar a Rússia. Nós começaremos pelo sul, por Stalingrado, hoje chamada de Volgogrado, e de lá subiremos para Moscou, e de Moscou iremos a São Petersburgo. Visitaremos locais inesquecíveis. Em Volgogrado e Stalingrado, existem vários museus que celebram a Batalha de Stalingrado e a vitória soviética. A grande estátua da deusa da vitória está na colina Mamaev Kurgan, que foi aonde a batalha se tornou mais renhida em Stalingrado, e ali foi sobre os escombros e sobre os restos mortais de muitos soldados foi erguido esta gigantesca estátua que nós iremos visitar. Em Moscou visitaremos o Parque Patriota e a Catedral das Forças Armadas Russas, que a gente já fez um programa aqui sobre eles. Quem não viu, ao final vou deixar na descrição o link, você pode assistir. E existem em Moscou dezenas de atrações que visitaremos, tanto turísticas quanto históricas. E em Moscou temos um grande parceiro, o Henrique, que é um brasileiro que mora em Moscou e está nos ajudando na organização dessa viagem, nos guiará pela belíssima capital moscovita. Não é isso, Henrique? Olá a todos os espectadores do canal Viagem na História. Eu me chamo Henrique Bordalo. Estou aqui no centro de Moscou, mais exatamente na Praça Vermelha, para reforçar o convite feito pelo Mariano dessa incrível viagem que estamos desenvolvendo no tour da Segunda Guerra. A viagem inicia por Volgogrado, passando por Moscou e concluindo em São Petersburgo. Irei encontrá-los no aeroporto e de lá seguimos para essa que tem tudo para ser uma viagem inesquecível. Um grande abraço da cidade. Depois pegaremos o trem-bala e iremos para São Petersburgo na parte final desse giro em 2022, e em São Petersburgo também visitaremos muitas atrações, tanto histórico-militares quanto turísticas. Já em São Petersburgo, essa belíssima cidade da Rússia, construída por Pedro o Grande, quem vai nos guiar, quem vai nos ciceronear, será a Nádia, uma russa que mora em São Petersburgo, mas é fluente em português e está nos ajudando bastante com algumas atrações imperdíveis. Amigos, seguidores do grupo Viagem na História, meu nome é Nádia, eu sou a guia turística aqui na Rússia e já estou esperando vocês para a sua viagem. Logo, logo tem um programa aqui no canal
específico sobre o cerco de Leningrado, a história da cidade de São Petersburgo e os pontos que iremos visitar. Fique atento. Fica aí o convite para você para marchar conosco em 2022 pelos terrenos, pelos campos da Rússia e conhecendo um pouquinho da história da Grande Guerra Patriótica, que inclui avião, hotel, trem, guia. Nós acompanhamos vocês desde a saída em São Paulo, em Guarulhos. Enfim, é uma oportunidade única de ir num grupo bem bacana conhecer essas maravilhas todas que tem na Rússia, para quem gosta, obviamente, de história e principalmente história militar. Tá? Espero o seu contato, a gente já está fechando o grupo, né? Garanto o seu lugar desde agora. Espero que tenham gostado do desfile, dessa pequena jornada pela Rússia, e eu vou falar agora com vocês sobre o sorteio. Se você quiser ganhar um livro do Nestor de Guadalcanal a Creta, uma camisa do Viagem na História e os brindes, o baralho da Força Aérea Britânica e o broche da Libertação da Holanda, que o Han está trazendo para a gente, você tem que dar o like no programa, estar inscrito no canal e comentar: quero concorrer aos brindes. E aí você estará participando do sorteio, tá bom, pessoal? Boa sorte! Era isso que tínhamos por hoje, espero que tenham curtido esse belíssimo desfile e eu volto logo com mais novidades. Até mais!